Olá, amigos do canal Médico, estamos aqui de volta ao programa Grandes Mestres. E hoje eu vou trazer uma pessoa formidável, maravilhosa e um exemplo. Sempre todos que eu trago são maravilhosos, né? Mas o professor Rui Haddad, grande cirurgião torácico, que é membro da Academia Nacional de Medicina, professor de cirurgia torácica da Escola Médica de Pós-Graduação do Rio de Janeiro, professor do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da UF e cirurgião torácico do Hospital Copstar, mestre e doutor pela Faculdade de Medicina da UFRJ. Por que isso é tão importante? Porque a história do doutor Rui Haddad é uma história que a gente fica fascinado. Porque depois de conquistar todos os títulos enquanto cirurgião de tórax e cardio, né? De ter trabalhado em locais super importantes, ser professor, ele resolveu entrar no mundo digital. Aí ele já começou a fazer a laparoscopia, né? Já com uma idade maior, e depois ele entra na robótica. Olha só. E, para mim, isso é um exemplo. Por isso que é de suma importância para os médicos jovens assistir essa nossa conversa de hoje com o Dr. Rui Haddad. Prazer, Dr. Rui. Fiz uma introdução para o senhor, porque eu tinha que fazer, tá? Então, estou muito feliz com a sua presença. Perfeito. Muito obrigado. Eu agradeço pelas palavras, agradeço pela chance de estar aqui. Aliás, eu já estive no Canal Médico há muitos anos atrás, talvez 2 décadas e meia, gravando um programa sobre metástases pulmonares, um grande cirurgião torácico americano, e metástases cerebrais com o Dr. Paulo Niemeyer Filho, que foi de muito sucesso na época. E por que a gente fez esse programa? Ocorreu um fato muito interessante. Eu tinha uma paciente no consultório que estava com metástases pulmonares de um tumor de reto. E eu indiquei a cirurgia para ela. E ela voltou no clínico dela, conversando com o clínico virou para ela e falou assim: se não fosse o Rui Haddad, eu ia dizer que estão querendo te enganar. Ele não conhecia isso aí. Aí eu me ofereci para dar uma aula no serviço dele, na Santa Casa de Misericórdia. Fui lá e falei sobre tudo que existia na época, que era uma cirurgia que tinha resultados muito bons. E depois eu tive a ideia de vir trazer isso para o Canal Médico. Então, eu agradeço a você, Vera, pela oportunidade de estar aqui para contar uma parte da minha vida. E essas ideias, esses insights que o senhor tem de vez em quando, né? Aliás, de vez em quando e sempre, ele vai ter para trabalhar aqui com a gente no sentido de melhorar cada vez mais a medicina no nosso país, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, ele vai nos contar um pouquinho de como foi sua vida, sua infância, adolescência, a vocação, e nós vamos estar também, conforme ele for falando, vai existir as fotos que ele vai falar. Então, a gente vai conversar hoje com ele, nesse papo informal, gostoso, com o Dr. Rui. Dr. Rui, fale então um pouquinho para a gente sobre infância, adolescência. Perfeito. Eu sou de Lavras, Minas Gerais. É uma cidade hoje, uma cidade muito pujante, muito boa, mas na época do meu nascimento era uma cidade pequena. Meu pai era médico, minha mãe era dona de casa, né? Na época, quase todas, poucas mulheres trabalhavam nessa época, em 1948, e eu tive uma infância muito boa. Eu morava numa casa ao lado da praça principal da cidade, então vivia nessa praça brincando e desenvolvia a minha vida, né, em Lavras, até formar no colégio. Então, eu estudei escola pública
que na época eram os melhores. Depois eu fui para um colégio particular fazer o ginasial e o científico. E lá eu me formei. Mas eu sempre quis fazer medicina. Era uma ideia minha fazer medicina. Então, fiquei em Lavras até essa época, quando eu vim fazer o cursinho pré-vestibular. Eu fiz o curso ADN aqui no Rio de Janeiro e fiz o vestibular, era um vestibular único nessa época, e ele incluía 5 faculdades de medicina do Rio. Era o FRJ, a UEG, atual UERJ, a Faculdade de Medicina e Cirurgia, que é a atual Unirio, a Universidade Federal Fluminense e a Gama Filho. E eu estudei muito no curso pré-vestibular, porque o ensino em Lavras era muito... Não era um ensino ruim, mas era um ensino que não preparava o aluno para vestibular. Era um ensino bom, mas que estava longe de ser. Então, tive que fazer o curso, aí fiz o vestibular e consegui passar para a minha primeira opção, que foi a UFRJ. E a UFRJ foi a escola que meu pai fez medicina, que meu irmão mais velho fez medicina, meus primos fizeram e meus tios fizeram medicina. Então vamos falar um pouquinho sobre esse seu pai. Uhum. Seu pai, vamos voltar na tua infância. Seu pai era cirurgião, ele era aquele médico de interior que fazia tudo. Exatamente. Ele era tudo. Ele era pediatra, era clínico geral, era cirurgião, fazia cirurgias gerais, obstétricas, até cirurgias ortopédicas. Imagino, porque eu quero que o senhor conte um episódio para gente, que eu já sei que houve na sua vida, de um coleguinha seu que se machucou. Qual foi a primeira vez que o senhor assistiu uma cirurgia do teu pai, né? Parece que você foi assistir o seu pai. Como é que foi isso? Isso é um fato bem interessante, né? Eu tinha 10 anos quando eu soube que um amigo meu tinha quebrado a perna numa queda de cavalo, que ia ser operado pelo meu pai no hospital dele. Ele tinha um hospital que se chamava Casa de Saúde Dr. Orlando Haddad. E aí ele ia fazer uma cirurgia desse meu amigo. E eu insisti muito para poder assistir a cirurgia. Ele acabou deixando, tal a minha insistência. Então, a sala de cirurgia tinha uma porta que dava para o setor de escovação, né, onde os médicos se escovam, e tinha uma janela grande de vidro, por onde eu assistia a cirurgia toda no colo de uma enfermeira. É mesmo? Exatamente. E eu vi aquilo ali completamente fascinado, né? Eu vi ele fazer a incisão, vi expor toda a musculatura, expor o osso, alinhar o osso. Fiquei muito impressionado quando eu vi a placa metálica faiscando sob a luz do foco cirúrgico, ele colocando aquilo no osso, alinhando tudo, parafusando, radiografou, ele mesmo saiu da sala, revelou a radiografia, trouxe de volta, falou, olha, está boa, se escovou de novo, entrou e fechou. E ali eu soube que eu queria ser cirurgião. Então esse foi o start. Esse foi o start de cirurgia, olha que coisa linda a história dele. Quer dizer, e depois vocês vão saber de mais coisas dessa família. Essa família é uma família de muitos médicos, né? Muitos médicos. Então, aí você entrou para o cursinho, mesmo cursinho, né, que a gente fazia, né? O meu era Miguel Couto, tem ADN, vários cursos na faculdade, e passou para o UFRJ e cursou a medicina. E teve durante a faculdade alguma coisa interessante ou só depois que você se formou? Não, teve uma coisa muito interessante durante a faculdade. Quando eu estava no segundo ou terceiro ano, não me lembro exatamente, eu fui monitor da microbiologia. E trabalhava lá em alguns projetos, né? Ajudava nos projetos e tudo. E um dia eu estava lá trabalhando até fora de hora, cumprindo as minhas tarefas, e fui pipetar vírus da poliomielite. E, sem querer, eu degluti esse líquido com vírus da polio. Então, literalmente, eu conto essa história da seguinte forma. Fui para casa,
não tinha nenhum professor na hora para me explicar o que era aquilo, fiquei apavorado, fui para casa, deitei, fiquei deitado esperando a morte. Como a morte não veio, aí eu voltei ao trabalho, peguei o meu professor titular, que era o diretor lá do Instituto de Microbiologia, falei com ele falou, você acha que eu ia dar para vocês vírus vivo? Porque isso era vírus de vacina, não tem problema nenhum. Aí falei, olha, que ótimo, mas naquela mesma época, uma pesquisadora sênior tinha feito a mesma coisa com o vírus da cólera e pegou a cólera. Aí... Então eu fiquei mais apavorado ainda. Mas ela era uma pesquisadora sênior, estava trabalhando com esse vírus. Em pesquisa mesmo. Em pesquisa mesmo. Mas o senhor conta para todo mundo. Exatamente. Aí foi uma coisa muito... eu fiquei muito apavorado. Imagina o professor deitado esperando a morte chegar. Aí fui chamar, fui falar com o professor, que era o professor Ítalo Suassuna. Os dois eram marido e mulher, professor Ítalo e a doutora Ivone Suassuna, os dois eram coordenadores lá de pesquisas, e ele brincou muito comigo com relação a isso. E aqui cabe um parágrafo muito importante, que eles eram figuras assim excepcionais. Então eles tratavam todo mundo como iguais. Eu era um mero segundo-anista ou terceiro-anista de medicina, né? E era tratado por eles como ele tratava os pesquisadores sêniores do laboratório. Então isso me impactou muito, isso me fez pensar em seguir aquele exemplo, uma coisa que eu acho que eu fui capaz de fazer. Isso é muito legal, né? Então o senhor já falou sobre esse, inclusive, o respeito a essas duas pessoas que fazem parte da sua vida. Aí daí o senhor se formou, se foi na época de estudante, nesse terceiro ano que o senhor fazia, né? A microbiologia, foi monitor de mais alguma cadeira? Porque pelo jeito o senhor era bem estudioso. Muito estudioso, estudava muito, mas não cheguei a ser monitor, só dessa. Só dessa. Porque também a experiência já tinha, né? Meu Deus. 2 anos. 2 anos. Aí não morreu mais. Isso era um programa da universidade de iniciação científica. Então a gente ganhava um prolaborezinho pequeno, mas que ajudava na época. Na minha época, eu já contei aqui para outros professores, já tinha um projeto Rondon também, que os estudantes saíam aí pelo mundo. Bom, e no seu início da prática médica, como é que foi os desafios? Na realidade, nada é fácil, mas foi atenuado. Não tive desafios assim que... Muita gente tem vários desafios e tem gente que até abandona o curso de medicina por causa disso. Eu tinha boa orientação do meu pai, do meu irmão Hélio Haddad, do meu primo Henrique Murad, que eram mais velhos que eu e me aconselhavam muito. Então, isso aí, os desafios eram todos vencidos através de conselhos que eu obtinha deles. Eu comecei a minha carreira cirúrgica no 3º ano de faculdade, como terceiro interno da maternidade Clara Basbal. A maternidade Clara Basbal era uma maternidade que atendia o SUS, mas ela era privada, e aceitava acadêmicos por concurso. Eu segui os passos do meu primo e do meu irmão, que também foram acadêmicos bolsistas lá. E aprendi a dar os meus primeiros pontos cirúrgicos em episiotomias, né, nos partos normais. Trabalhei lá com o meu irmão Hélio Haddad, que muito me ajudou, como eu falei, e com os professores Francisco Carlos Grelli e Joel Gomes Rangel, que eram chefes de equipe e que muito me ensinaram. Então, esse foi o meu início de cirurgia. É interessante, porque a gente, quando ele fala o SUS, eu quero lembrar aqui, né, professor, o SUS naquela época nem existia, mas era ainda INAMPS, né? INAMPS, né? Era o tal do INAMPS. Porque eu também fiz isso, INAMPS, e o senhor, eu vi que o senhor fez no hospital, eu fiz Andaraí. Mas era porque as pessoas vão dizer, quando? Eu falei, não, o SUS foi depois da Constituição de 88. Mas pra gente aquilo lá era, os hospitais eram SUS. Porque atendiam as pessoas, como hoje que o SUS atende, né? Então, ele
ele só tive esse adendo porque para a gente não sair errado, né, professor? A gente não sair errado, né? Perfeito. Porque aí, vamos falar então. Quer dizer que o teu irmão e os teus primos te deram maior força. Uhum. E fez as suas epísios, começou toda a carreira dentro da Clara Basbal. Era famosa. Lá eu também fiz cesarianas. Os primeiros pontos, quase que o meu irmão pegava na minha mão para ajudar a dar o ponto. Mas o que eu gosto são das suas histórias. Terceiranista de medicina. Eu gosto das suas histórias, sabe, das suas histórias. Eu quero que o senhor conte como que foi assistir o primeiro parto normal. Olha lá, agora só conta para as pessoas ali, ó. A primeira cesariana que eu assisti, aliás, desculpa, o primeiro parto normal que eu assisti, foi muito impactante, muito importante, vendo aquela criança sair, chorar, e aquilo ali me impactou muito. Mas quando a criança saiu e o médico pegou, entregou para o pediatra, eu não esperava mais nada. E aí saiu a placenta. Aí eu comecei a ficar tonto, quando eu vi aquela placenta saindo, que era uma coisa inesperada para mim. Comecei a ficar tonto, me apoiei numa maca, e a maca capotou, caiu no chão, fez o maior estrondo que se podia fazer naquela época. E aí a criança voltou a chorar. Já tinha parado de chorar, voltou a chorar, todo mundo se assustou, mas continuei aquilo não impactou e depois não tive mais nenhum episódio similar, mas isso durou muito tempo, o pessoal me amolando por causa dessa fraqueza que eu tive. Mas é natural, né? Toda vez que a gente vê um quadro, às vezes, assim, né, espantoso. Eu também tive também na faculdade de medicina, que aquilo me fez também tomar um pavor. Foi uma aula que foi serrar o cérebro de uma pessoa. Nossa! Então a gente fica mesmo impactado. Tanto é que quando o pessoal for gravar as cirurgias, a nossa equipe, nós temos uma equipe que vai gravar as cirurgias, né? E a gente vai ter que preparar, né? O pessoal. Porque uma coisa, também hoje em dia parece que as televisões gravam bem, né? Da cirurgia laparoscópica e tudo mais. Mas nós vamos ter essas cirurgias aqui sim. Bom, então você continuou. Exato. Eu fiz. Vai me contando. Falando de desafios, né? Um pequeno desafio que eu tive foi quando eu me formei e acabei a residência de cirurgia geral. Eu tinha 2 empregos, um como médico da Sesgran Rio e o outro como médico do CTI do Hospital da Polícia Militar. E não operava. Então eu fiz residência de cirurgia, na residência eu operava muito e depois passei muito tempo sem operar. Depois que acabou a residência? Depois que acabou a residência. Aí ficou sem emprego, vamos dizer assim. Exatamente. E aconteceu um outro fato interessante. Eu soube, por contatos, que ia inaugurar o Hospital do Fundão. Isso em 1978. Aí falei, bom, essa é uma chance importante para mim e tal. Vai ter emergência no Fundão? Vai. Quem vai ser o chefe da emergência? Vai ser o doutor Célio Pacheco Chaves. Falei, então eu vou lá, pedi para alguém me apresentar o Célio Pacheco, fui lá conversar com ele e me ofereci para trabalhar de graça na emergência do hospital. E ele falou que não tinha mais vaga, já estavam as equipes todas formadas, ficou com o meu contato telefônico, para se aparecesse alguma coisa, ele me chamaria. E eu vou voltar a essa história depois, mais adiante. Mas aí o senhor já estava formado, professor? Aí o senhor já estava formado já em cirurgia? Já, cirurgia geral. Né? Quer dizer, não, tinha acabado a faculdade... E a residência de cirurgia geral. Nesse momento, até, olha só, o ano que eu me formei foi 78, e eu não sabia, né? Foi o ano que inaugurou o hospital, em novembro de 78. Entendo. Novembro eu estava quase sendo, né, diplomada. Então, professor, quer dizer que aí o senhor foi lá falar para trabalhar pro bono e não pôde porque também não tinha mais vaga. Não tinha mais vaga. Tudo. Exatamente. E daí? O que o senhor fez para...
Aí eu trabalhava com um cirurgião muito bom, doutor Everton de Castro, né? Everton Marques dos Santos. E o Everton era um cirurgião formado nos Estados Unidos, residência dos Estados Unidos, era extremamente metódico e muito bom. Ele fazia todas as cirurgias de uma maneira metodizada, iguais. Então, ele operava uma vesícula um dia, no outro dia operava outra, era sempre igual, no outro dia operava outra, era igual. E ele era treinado em cirurgia geral e cirurgia torácica dos Estados Unidos. E aqui fazia ambas as cirurgias. Eu fiz o meu treinamento de cirurgia torácica com ele. Então, um dia, uma quinta-feira, eu ajudei uma cirurgia dele lá na Beneficência Portuguesa. E ele foi para Búzios e deixou o paciente sob meus cuidados. Então, fui lá na sexta-feira, fui lá no sábado. No domingo de manhã, eu passei lá, olhei, não gostei muito do que eu vi. Achei que o paciente não estava muito bem. Aí, à noite, final da tarde, eu voltei ao hospital e aí aconteceu um fato interessantíssimo. Encontrei com um colega meu da época do Hospital da Polícia, onde eu trabalhava no CTI cirúrgico, e ele trabalhava na unidade coronariana. E ele me apresentou o professor Antônio Jasbic, que ia assumir a chefia do serviço de cirurgia cardiotorácica do Hospital Universitário. Do Universitário. Que ia inaugurar ainda. E eu me lembro que o doutor Antônio operava cardíaca na Beneficência. Exatamente. E o irmão dele, o Valdir, lá na UERJ. Sabe por que eu sei? Porque a mãe do meu marido, a minha sogra, eu acho que passou pela sua mão. Porque ela foi operada na Beneficência pelo doutor Antônio Jasbic. Eu casei em 79, o senhor andava por ali naquela época, né? Sem dúvida. Está contando isso? Mas aí ele me apresentou, o Eduardo me apresentou ao Jasbic, ao professor Jasbic, falando assim, olha, esse aqui é um colega meu lá da Polícia Militar, ele entende muito de CTI. Eles estavam querendo alguém que entendesse de CTI para fazer pós-operatório das cirurgias cardíacas lá no Fundão. Aí ele virou e falou assim, olha, vai ter um concurso para médico, cirurgião da cirurgia cardiotorácica no Fundão. Você não quer fazer, não? Falei, lógico que eu quero fazer. O que eu tenho que fazer? Olha, você tem que fazer inscrição, e a inscrição termina quarta-feira, isso era domingo à noite. Imagina. Mas o que eu preciso para fazer a inscrição? Você precisa de ter o seu currículo atualizado, cópia todos os seus títulos, levar isso lá e fazer uma prova. E, se não me engano, eram 16 candidatos para uma vaga. Aí eu passei de segunda-feira, domingo à noite eu comecei a bater o meu currículo, na segunda-feira eu corri atrás dos títulos que eu não tinha documentação, né? Pegar as documentações, fui a vários lugares pegar. O Banco do Brasil, que eu tinha feito um concurso para ser médico do Banco do Brasil, fui ao Colégio Brasileiro de Cirurgiões, para me dar o título de especialista que eu tinha, e concurso também que eu tinha feito. A vários lugares, juntei os títulos todos, na quarta-feira fui lá, fiz a inscrição e, por incrível que pareça, eu passei no concurso. Então, foi muito interessante esse negócio, né? Passei no concurso, assumi o cargo de professor auxiliar, que na época chamava auxiliar de ensino, disciplina... Lá na UFRJ. Lá no UFRJ, na disciplina de cirurgia cardiotorácica, e a gente dividia o tempo entre o serviço e a emergência. Todo mundo dava um plantão de 12 horas na emergência. Então, vocês imaginam a fisionomia do professor Célio Pacheco quando eu cheguei de crachá para dar plantão na emergência. Eu tinha sido recusado para trabalhar pro bono, né? E cheguei lá quase com um colega dele. E ele precisava. E era lógico, não, eu era staff. Eu era staff. Você chegou como staff. Cheguei de crachá, falei, olha, tá vendo? Eu não me quis aqui, de graça, agora vai me pagar para trabalhar aqui. Né? Mas deve ter ficado uma amizade até... Não, lógico. Também deve contar essa história para todo mundo, né? Eu operei ele anos depois. É mesmo? Tá cirurgia, como é que é a vida? A vida é assim mesmo. Mas, então, foi uma história
interessante essa. Quer dizer, o senhor foi tentar e deu a volta por cima, como chamou, né? Sem dúvida. E tua formação cirúrgica e tua residência nessa fase, né? Você foi... Fui bolsista acadêmico no Hospital Getúlio Vargas. Quando a gente chegava no hospital, o chefe de equipe chegava e falava: você vai fazer o quê? Clínica ou cirurgia? Era clínica, cirurgia e pediatria. Eram as 3 salas que existiam lá. Falei: não, vou fazer cirurgia. Falei: tá bom. Aí botou em cirurgia para fazer o treinamento de cirurgia. E lá... No Getúlio. No Getúlio Vargas. Eu tenho 3 pessoas que eu gostaria de citar aqui, 2 deles já falecidos, né? O professor Valdemar Colli e o Paulo Guapiaçu de Sá, que eram cirurgiões de emergência, assim, fantásticos, né? Operavam muito bem, que eu aprendi muito. E o residente de cirurgia, que era o Dr. Alguimar Malvese, que anos depois eu fui trabalhar num serviço que ele era cirurgião desse serviço, e eles me ensinaram muita coisa. E isso foi no meu 5º e no 6º ano. E era regime de plantão no Hospital Getúlio Vargas. O Hospital Getúlio Vargas, naquela época, era espetacular. Eu sei. Novinho em folha, material cirúrgico de primeira qualidade, os prédios eram muito bons, funcionava muito bem, as equipes eram muito boas. Todo mundo, a minha equipe de segunda-feira lá era com o professor Evandro Muniz. Isso, Evandro, tinha o Levão Bogossian, que era também chefe de equipe, né? Eram equipes muito boas. E eu fui fazer o meu internato da Faculdade de Medicina no Hospital da Polícia Militar, levado pelo meu primo, Henrique Mural. O Henrique fez concurso para lá, passou, eram vários cirurgiões assim, muito bons, que o concurso era muito difícil. Só passava, nesse concurso, a nata da cirurgia geral do Rio de Janeiro. Então, fui fazer internato de cirurgia geral no Hospital da Polícia Militar. E quem trabalhava lá era o Henrique. O Henrique trabalhava lá, mas o Henrique me traiu, na realidade. Por quê? Porque no ano seguinte ele foi para os Estados Unidos. Ele passou 5 anos nos Estados Unidos. Foi, mas quando ele falou também. Eu fui para lá por causa dele, aí ele foi embora. Né? Mas foi uma chance muito boa. O senhor conta que teve no Canal Médico, e o doutor Henrique também teve no Canal Médico. Ele era muito bom. Henrique tem fotos de vocês? O Henrique era professor já da UFRJ nessa época que eu fui para a Polícia Militar. Então eu fiz minha residência na polícia, grandes cirurgiões, os doutores Nelson Medina Seri, Antônio Pelosi de Moura Leite, Ari Pires de Souza, alguns deles já falecidos. O Pelosi está vivo ainda, com mais de 90 anos, está morando no interior de São Paulo, está com uma saúde muito boa, eu falo com ele bastante. O próprio Henrique, e o chefe do CTI era o Dr. Jauro da Afonso de Araújo, plantão do CTI fazia parte da nossa rotina também. E tinha uma cirurgia experimental muito boa, onde a gente fazia experimentos, né, cirúrgicos. E aí, desses experimentos, saíram vários trabalhos que foram publicados e apresentados em congressos. Os hospitais naquela época... todos, tanto da rede do INAMPES, né, quanto os hospitais, tanto da polícia, da aeronáutica, não é, da marinha, do exército, eram hospitais muito de bons, ponta, né? A cirurgia geral da Polícia Militar era muito boa, muito moderna. Verdade. E esse grupo novo que entrou, assim, 1 ano antes de iniciarem o programa de residência, deu um impulso muito grande ao hospital. Então, o hospital era um hospital que se rivalizava na cirurgia geral com servidores, com Ipanema, Hospital da Lagoa, Bom Sucesso, Andaraí, né? Todos esses hospitais que eram o máximo naquela época, né? Todo mundo queria ir para fazer o treinamento nesses hospitais. Mas eu acho que eles ainda continuam bons hospitais, né? Continuam bons hospitais. Porque existe aí as pessoas não falarem muito nas coisas, né? No Hospital da Polícia, uma coisa muito importante é que eu não aprendi técnica operatória só, clínica cirúrgica só. Eu aprendi a ter empatia, a ter humildade, a ter simpatia com o paciente, a tratar os pacientes como eles deviam ser tratados, como todo mundo deveria tratar. Então, o que eu digo é que no Hospital da Polícia eu não aprendi medicina, eu aprendi uma coisa muito mais elevada, que é como ser médico.
Isso foi muito importante, muito impactante na minha vida. E até hoje eu utilizo os ensinamentos que eu tive lá na época de residência. O senhor está falando uma coisa muito, assim, muito humana, né? Quer dizer, no Hospital da Polícia Militar do Rio de Janeiro, o senhor aprendeu a ser médico, né? Exatamente. Quer dizer, com os exemplos que eu tive. Com os exemplos, né? Que eram todos médicos e militares, né? Os exemplos. Então, significa que essa inversão de valores hoje é por conta de não atenção ou desatenção, é um bocado... Não vamos falar disso, né, professor? É um bocado doidão. Como tem muitas escolas de medicina, né? E o pessoal não se forma muito bem, não tem esse tipo de ensinamento que eu tive a chance de ter tido, né? Na época da minha residência. Sei lá. Então, quando acabou, aí o senhor trabalhou lá e aprendeu a ser médico. E isso, para mim, é fabuloso. Bom, e na cirurgia torácica? Como é que foi a sua passagem? Cirurgia torácica, como já citei aqui, eu fiz minha residência na Beneficência Portuguesa com o Dr. Everton Marques dos Santos. E que foi muito boa também. O Everton era um cirurgião extremamente cuidadoso, extremamente consciencioso, e também aprendi muito com ele. E lá eu comecei a gostar de cirurgia torácica. Na realidade, eu era cirurgião geral que fazia um pouco de cirurgia torácica. Mas com ele eu aprendi a cirurgia torácica mesmo, do ponto de vista formal. A minha instrução era informal. Agora o senhor volta à beneficência já como cirurgião de tórax. Exatamente. O senhor entrou no início acompanhando o JASBIC, né? A equipe do JASBIC, para fazer a parte olha que interessante. E a beneficência tinha um grande cirurgião, que era o maior cirurgião de tórax do Brasil, que era o professor Jesse Teixeira. Eu tive a oportunidade de assistir, na época que eu trabalhava lá, assistir as sessões dele. Não cheguei a trabalhar com ele, infelizmente, porque ele era uma escola extremamente importante e maravilhosa de cirurgia torácica. Ele formou a maioria dos líderes da cirurgia torácica, muitos deles já estão até aposentados. Mas ele foi muito importante de toda a América Latina, não foi só do Brasil. Era famoso. Exatamente. Poxa, que legal. Aí daí você foi subindo, quer dizer, sua vida foi ampliando. Exatamente. Da beneficência para o fundão, a fundão sendo já staff. Exatamente. E dentro da beneficência, staff também, né? Eu ouvi dizer que o senhor chama a UFRJ sua primeira alma mater. Exatamente. Me conta isso. Eu me formei lá, né? E sempre eu passava pela Avenida Brasil, indo para Lavras, via o esqueleto do Hospital Universitário, pensava assim, um dia eu vou trabalhar ali. Então, sempre pensava, meu Deus, se esse hospital abrir, eu tenho que trabalhar ali. Então, apareceu essa chance incrível, né, naquela história que eu contei da Beneficência Portuguesa, que eu tive lá, para ver um doente que não precisava de mim, porque ele estava muito bem, mas tive a chance de encontrar esses amigos. Então, essas coisas acontecem, felizmente, muito na minha vida, né? Quando eu quero uma coisa, eu estou querendo fazer alguma coisa, acontece um fato que me proporciona, me dá o caminho para essas coisas. Mas é a energia que o senhor coloca isso é muito interessante acontecer. Isso não é? Então, a UFRJ, como professor cirurgião, já de duas... Quer dizer, olha bem, eu sou era cirurgião da beneficência, cirurgião dentro já da UFRJ, né? E como é que estava naquela época? Já estava todo pronto aquele hospital? O concurso foi mais ou menos dezembro de 77. A nomeação nossa ocorreu em maio de 78. Não demorou lá quase 6 meses para sair a nomeação. E o hospital foi inaugurado em novembro de 78. Então, de maio a novembro, né, nós fazíamos reuniões sucessivas e nós organizamos toda a estrutura do serviço de cirurgia cardiotorácica. Na realidade, eu participei dessa organização, mas eu era o mais novo. Eu estava mais aprendendo do que organizando e fazendo as coisas mesmo.
Mas foi muito importante essa fase. E quando abriu para o funcionamento, era um espetáculo tudo ali, né? Exatamente. O hospital era modelar. O hospital tinha um grande diretor, que era o professor Clementino Fraga Filho, né? E o professor Fraga conseguia tudo que ele queria. Qualquer coisa que ele conseguia, ele ia a Brasília e conseguia, levava para o hospital. Saúde era importante, era muito politicamente importante. Naquela época, né? Exatamente. De qualquer forma. Então eu queria citar aqui o nome dos colegas do serviço lá do Fundão, que foi também muito importante na minha vida. Professor. O professor Antônio Jasbi, que eu já falei, Isso. Eduardo Bastos, Henrique Murat, o Felipe Saeg e o João de Deus e Brito, que, aliás, gravou aqui há pouco tempo. Eu soube que ele gravou. Olha, foi assim maravilhoso, professor João. Totalmente. Olha, eu fiquei encantada. E ele disse para que eu estava renovando a vida dele. E ele quer vir mais vezes, tanto é que eu vou trazer. Ele foi meu orientador de tese de mestrado no Fundão. Então, no Fundão, a gente traçou nesse período que a gente passou sem ter o hospital aberto, a gente passou organizando. Então, a gente organizou o serviço, as rotinas do serviço, tudo esquematizado. Ensinamos as enfermeiras a lidar com drenos de tórax, coisas que elas não tinham noção ainda. Estruturamos a residência médica, estruturamos o mestrado e, posteriormente, estruturamos o doutorado. Eu fiz o mestrado em cirurgia geral e já fiz o doutorado em cirurgia, área de concentração cirurgia torácica, que depois foi criado por nós. Poxa, interessante, porque uma curiosidade que eu tinha, eu pessoalmente, é saber como foi fundado, se tudo funcionar, porque hoje a gente vê como está, né? Aí eu digo, deve dar uma saudade, né? Dá uma saudade, mas a gente trabalhava muito. Então, por que trabalhava muito? Porque não existia CTI ainda no hospital. CTI levou uns 2 anos para ser aberto, um CTI formal. Então, a gente montava o CTI no quarto do doente e eu, como mais novo do grupo, ficava tomando conta do doente à noite. No mínimo, no dia da cirurgia. No dia da cirurgia, ficava com o paciente a noite inteira. Eu me lembro, era anotando diurese horária, pressão arterial horária, pulso horário, se a frequência se estava com arritmia, não estava com arritmia. Isso tudo era feito artesanalmente. Não. Paciente por paciente. Paciente por paciente. Mas os aparelhos que tinha que ter, tinham, né? Tinha, monitores. A aparelhagem tinha, mas era montada no quarto. E os pacientes saíam rotineiramente, naquela época, entubados. Então, iam para o respirador e tinha que tomar conta direto do paciente, olhando o paciente a noite inteira. Verdade. Né? Podia desconectar alguma coisa. Então, era muita responsabilidade em cima da gente, muito trabalho, mas foi indo e aí abriu o CTI do hospital e essa carga saiu da gente. Mas eu acho que essa relação de você ter que ficar ali com, vamos dizer, com o terceiro olho no paciente, eu acho que foi um finesse, né? Sem dúvida. Para a medicina, porque hoje a gente não vê isso, porque tem pós-operatório intensivo, tudo, né? Então, as pessoas já passam no plantão, não é aquele acompanhamento como vocês davam, né? E, professor, então quer dizer que aí o senhor ficou aqui pelo Brasil? Eu construí uma carreira muito sólida no Hospital Universitário da UFRJ. Então, por isso é que eu digo, foi a minha primeira alma mater. Eu fui de aluno a professor, um período relativamente curto, né, de tempo. E fiquei lá até a minha aposentadoria. Então, eu fui chefe de seção, que era uma seção de cirurgia torácica, do serviço de cirurgia cardiotorácica. Depois nós separamos o serviço, eu fiquei com o chefe da cirurgia torácica. Fui coordenador de mestrado, coordenador de doutorado, coordenador de residência, fui chefe da unidade de intermediária do Serviço de Cirurgia Geral do Hospital Universitário. E
galguei todos os postos. Todos os postos. E então, um dia o senhor vai voltar aqui para dar uma aula para gente de algum caso muito... Com o maior prazer. Deve ter tido casos maravilhosos, né? E também o senhor já fazia oncologia também naquela época? Fazia um pouquinho. Era muito interessado em câncer. Mas de importante que eu queria falar também é que nessas mais de 5 décadas de medicina, eu acompanhei um progresso enorme, né, da medicina. Mas nunca deixei de estudar muito e de me aprimorar muito. Então, eu conto exatamente isso. Eu fiz meu pós-doutorado aos 68 anos na PUC. Fui treinar robótica com 59 anos nos Estados Unidos. É isso que eu falei, é uma coisa impressionante. E, antes disso, foi uma coisa muito importante. Eu visitei um serviço de cirurgia robótica, o maior serviço de cirurgia robótica que tinha nos Estados Unidos, na Universidade de Alabama, do professor Robert Cerfolio. Passei 2 semanas com ele. E, no dia que eu cheguei no hospital, ele falou assim, me encontra amanhã às 7 horas no portão norte do hospital. Então, às 7 horas eu estava lá, já estava me esperando em pé. Ele é certíssimo, cara, by the book, totalmente. Aí levou, apresentou todo mundo do serviço dele. Eu já era professor da faculdade, né? Nessa época, esse é o professor Rui Haddad, do Rio de Janeiro, está aqui para ver cirurgia robótica. Aí, depois me levou para a sala dele e sentou e falou, o que você quer exatamente? Eu falei, olha, professor, eu tenho uma equipe. Naquela época, nós éramos 7 cirurgiões torácicos. Tem uma equipe de 7 cirurgiões, sendo que o mais velho deles é 10 anos mais novo do que eu. Então, eu queria a sua opinião sincera sobre se eu devo fazer isso aos 58 anos ou se eu deixo para o pessoal mais novo fazer. Ele falou assim, não, me acompanhe aqui, essas 2 semanas você vai passar aqui, e depois a gente conversa. Então, e ele andava, subia, descia, escada, descia, atravessava a rua e eu atrás dele, parecia de roupa de centro cirúrgico, né? E só não ia ao banheiro com ele. O resto eu fazia tudo. Né? Via pacientes com ele, ia na enfermaria, via doente. E ele também era uma exceção ao médico americano habitual. Ele era um sujeito extremamente bem relacionado com os pacientes. É uma coisa que você não vê muito lá na América. Né? Relacionava muito bem, tratava o paciente pelo nome. Muito interessante. Além de ter um serviço de cirurgia robótica, que era o maior serviço dos Estados Unidos na época. Eles operavam 3 cirurgias robóticas por dia lá na Universidade do Alabama. No Alabama. Pessoa na frente de todo mundo. Exatamente. Não, tinha outro serviço, mas ele era o maior. Tanto que depois ele foi chefiar a cirurgia robótica, a cirurgia torácica da Cornell, na Universidade de Nova York. Uma parte interessante é que, no último dia, ele falou assim, vai jantar lá em casa, me deu o endereço, peguei um táxi, cheguei lá, jantar 7 horas. Americano é assim, né? O jantar dele é cedo, almoça cedo, janta cedo, dorme cedo. O senhor falou para mim agora, quer dizer, falou, né, para todos nós, sobre essa relação do médico com o paciente na América. É bom a gente escutar um pouquinho do que você observou. Vai continuar a tua história, mas me fala assim, porque agora o senhor falou que esse médico era uma exceção. É uma exceção. Realmente, eu tinha visitado outros serviços antes, né? Vou contar isso depois também. Mas aí ele me convidou para jantar na casa dele, e eu fui. E ele era viúvo, eu não sabia que ele era viúvo. Aí ele me contou a história, que a esposa tinha falecido de câncer, e que ele ficou muito chateado nessa época, porque ele era um grande especialista e não pôde ajudar em nada, né? Ela morreu de câncer de mama. Nossa. Então ele contou essa história dele, a gente jantou juntos, acabou de jantar, serviu vinho, esse negócio todo, tomamos o vinho, tudo. Ele falou assim, bom, agora vamos ao que interessa. Eu tinha falado com ele que eu primeiro queria ver se eu gostava da cirurgia robótica.
E segundo, se ele achava que eu devia fazer ou não na idade que eu estava. E tendo pessoal mais novo trabalhando na minha equipe. Então ele sentou comigo e falou assim, bom, primeira coisa que eu quero saber, você gostou? Eu falei, eu gostei muito, achei muito interessante, achei espetacular a cirurgia robótica. Então, vamos à minha ideia. A minha ideia de você é que você não tem 58 anos, você tem 40 anos, que você é ágil, muito ágil para andar. Falei, quer dizer que você estava me testando? Deu um sorrisinho assim de lado, né? Porque ele corria de um lado para o outro o dia inteiro, né? E você tem um raciocínio muito rápido. Eu vi os pacientes com ele, discuti os casos com ele. Então, eu acho que você deve fazer sim. Isso me deu um impulso para fazer. Isso foi um ano antes. Foi em abril de 2016. E aí eu fui fazer o treinamento. Por coincidência, em 2 meses depois que eu voltei da Universidade do Alabama, me ofereceram para fazer o treinamento de cirurgia robótica. O treinamento de cirurgia robótica era muito restrito. Então, você tinha que ser indicado por um hospital que tinha robô para fazer. Senão, você não podia nem fazer. Aí você era indicado por um robô, aí você fazia 40 horas de treinamento pela internet. O treinamento era muito rigoroso, eles davam uma aula, você fazia uma prova sobre aquela aula, você tinha que tirar 80% no mínimo, aí você passava para o outro módulo, então fazia vários módulos. Depois que você terminava aquilo tudo, você ia treinar no robozinho que existia, né? Um simulador, treinava no simulador, e só depois que você obtinha nota 8 em todos os treinamentos, você ia fazer o treinamento em robótica mesmo, em pacientes. Na realidade não era em pacientes, era em animais de laboratório nos Estados Unidos. Então, eu treinei muito, né? Porque a minha geração não foi criada com videogame, né? O pessoal criado com videogame, isso é muito mais fácil. Nasceram com nem a minha. Com aquilo nas mãos, nem né? a minha, nem os cirurgiões. Joystick nas mãos. Já então, nasceu. Eu tive dificuldade para treinar, mas acabei passando em todos os testes e fui para os Estados Unidos treinar. E aprendeu a mexer bem os dedinhos? Sem dúvida. mas demorei mais do que o pessoal mais novo demora. Mas me dediquei muito. Faltando assim 3 semanas para ir para os Estados Unidos, já estava com passagem comprada, hotel reservado, tudo bonitinho. O meu instrutor não era médico, ele era um instrutor mesmo da Intuitive, que é a fábrica do robô. Ele falou assim, olha, professor, do jeito que o senhor está, o senhor não vai, não. Não vou deixar ir, porque não posso deixar. Aí o que eu fiz? Passei a fazer todo dia aquilo. Então, passava horas treinando aquilo até conseguir adquirir a destreza que eu precisava para poder ir. E aí você cheguei nos Estados Unidos, me apresentei, eu fiz o treinamento na própria Intuitive, na Califórnia, que é a fábrica do robô. E lá, você primeiro fazia uma prova, e depois fazia os movimentos que você tinha que fazer, e o pessoal dava uma nota. Depois você era treinado durante uma semana, fazendo treinamento mesmo, bastante, né? Muito dedicado, muito extenso. E aí se fazia uma prova que era um brevet, como se fosse um brevet de aviação, para ver se você podia pilotar o robô na realidade. Eles fazem, né? Não interessava a eles que você tivesse maus resultados com a cirurgia robótica, porque aí isso depunha contra a cirurgia robótica. Então, você não sabia o resultado na hora. Você vinha embora para o Brasil e ficava aguardando eles mandarem ou não o diploma para você, que era o diploma de cirurgião de console, que eles chamavam. E aquilo demorou, né? Eu estava preocupado, 2 semanas não chegava o negócio, 3 semanas não chegava, 1 mês não chegava, 1 mês e meio, aí chegou o diploma de cirurgião de console. Nesse período eu não sabia se eu tinha passado ou não.
Que você faz uma prova e essa prova acabou, você vai embora e não fica sabendo mais do que acontece até chegar o diploma. Aí quando chegou o diploma, aí eu estava habilitado a usar o console do robô. Só que pelo treinamento, eu tinha que, primeiro, visitar um serviço de robótica torácica no Brasil. O dos Estados Unidos já tinha visitado, do Serfolio, né? E aí tinha um cirurgião torácico aqui do Rio de Janeiro, tem ainda, que treinou 6 meses antes do meu treinamento. Ele fez o treinamento. Só que ele escolheu para tutor dele um cirurgião de Miami. Então, eu falei, bom, não vou escolher um cirurgião de fora do Brasil, vou escolher um cirurgião do Brasil. E eu soube que em São Paulo tinha um cirurgião muito bom, o Dr. Ricardo Terra, que fazia cirurgia robótica. O Ricardo foi o primeiro a criar um serviço de cirurgia robótica no Brasil. Antes dele, vários tentaram fazer e não levaram à frente. O Ricardo não. O Ricardo trabalhava, ele era professor da USP e era o chefe do serviço de cirurgia torácica do ICESP, que é o Instituto de Câncer do Estado de São Paulo. Então, ele fez o treinamento dele. O treinamento dele ele fez com urologista e cirurgião geral, porque não tinha nenhum cirurgião torácico brasileiro habilitado para fazer isso. E eu soube que ele estava fazendo. Aí eu convidei o Ricardo para ser o nosso instrutor aqui no Rio de Janeiro. E ele veio a todas as 20 primeiras cirurgias que a gente fez, ele esteve presente. E foi muito importante para a formação do nosso serviço, a vinda dele. E depois de treinado, já quando tinha alguma cirurgia mais difícil, ele vinha fazer a cirurgia com a gente. Mas qual serviço? Onde o senhor estava fazendo a robótica? Na Rede D'Or. Na Rede D'Or. Foi a Rede D'Or que pagou o meu treinamento nos Estados Unidos. Então a gente fazia isso, fez todo esse treinamento na Rede D'Or. Com certeza eles já imaginavam, né? Exatamente. E a fábrica porque dava um subsídio para o cirurgião que vinha me treinar. Porque o sírio-libanês, eu me lembro que fazia, né? Em 2010 estava fazendo, olha, sabe que eu lembro? Eu lembro quando eu fui na Mayo Clínica, até pela Academia Nacional de Medicina, que a gente estava fazendo um projeto com o professor Aloysio Salles da Fonseca e o médico Uno, que ia unir os médicos da América do Sul. E eu tive em Nova York e já havia esse movimento, né? Um movimento que era para da robótica. Aí eu dizia assim, meu Deus do céu, como é que vai ser isso? Que eu não entendia muito. Eu fiz cirurgia geral, mas para depois fazer cirurgia ginecológica. Mas às vezes eu ia em Itaperuna conversar com o professor Renan, que era do Andaraí, né? Renan Catarina Tinoco. E eu vi que vários cirurgiões pararam e não evoluíram com isso. Eu digo porque não tocar. Eu também, né? Nunca fiz. Porque eu digo que não jogava Super Mario Bros. E era nossos filhos. E aí, essa é a dificuldade, né, toda. Mas antes disso, também eu tenho uma coisa que eu gostaria de falar. Não, que o senhor vai falar tudo. Eu sempre quis treinar fora do Brasil. E contactava um serviço ou outro e não conseguia. O pessoal, não, tem que ter tantos anos de residência em cirurgia geral aqui nos Estados Unidos para fazer o que você quer fazer aqui. O outro não aceitava pessoas estrangeiras, né? O outro só aceitava os melhores alunos de Harvard. O negócio não era fácil, não. Era dura. Era dureza. Então, eu resolvi. Um dia eu peguei o livro mais importante de cirurgia torácica que existia e falei assim, eu vou dar uma olhada nesse livro, escolher 10 serviços para poder mandar cartas para ele pedindo para fazer o treinamento lá, fazer o fellowship. Aí escrevi para 9 serviços nos Estados Unidos e um serviço no Canadá. E aí
E fui juntando dinheiro, que eu queria ir. Eu não vou precisar juntar, eu já era casado, já tinha 3 filhos. Eu não posso ir simplesmente sem Garantir todo mundo, né? sem ter uma reserva. Aí já tinha recebido 9 cartas, algumas recusando, outras dizendo que não aceitavam, outras dizendo que só tinham vagas para daqui a 3 anos, outras dizendo que só tinham vagas para 5 anos. Aí eu falei com a minha esposa, falei assim, olha, quer saber de uma coisa? Desisto, não vou mais. Não vou mais porque está muito difícil, essas coisas não estão andando certas. Vamos viajar com esse dinheiro que a gente juntou. Aí nós fomos viajando para a Argentina, para o Chile, fizemos uma viagem extensa lá de 15 dias, Argentina e Chile. Gastei o dinheiro todo que eu tinha guardado. Aí chegamos aqui, faltava a carta do Canadá. Quando a gente chegou no Brasil, pegamos táxi no aeroporto para casa, falei assim, imagina chegar em casa, tiver a carta do Canadá, aceitando. Ela falou assim, agora não dá mais, agora não vai mais, não tem como ir. O dinheiro todo. Vai chegar lá, fazer... Eles não pagavam. Não sei. Você tinha que ir com as coisas aqui do Brasil. Não é que eu abri a porta de casa, a primeira carta que estava embaixo da porta era da Universidade de Toronto. Pronto, quando tu olhou assim Aí eu olhei assim, não abri. Não. Deixei em cima da mesa da sala, deixei para abrir no dia seguinte, né? No dia seguinte fui lá abrir, aí tive aquela surpresa, né? Ela falando, olha, teremos o máximo prazer em recebê-lo aqui e tudo. Eu já era professor da faculdade nessa época. Eu sei disso. 5 anos já de professor. Mas eu queria fazer o treinamento de cirurgia. E aí, como é que tu fez sem dinheiro? Não, aí é outra história. Aí eu vendi o meu consultório. Eu vendi o consultório para ter dinheiro para ir fazer o treinamento, para ir com a família. Que acreditava, né? Exatamente. Aí fui, fiz o treinamento lá, tive a chance de trabalhar com luminares. A Universidade de Toronto, naquela época, era um dos maiores serviços de cirurgia torácica, sem dúvida, do mundo. E era mesmo. Foi quando o senhor trouxe no Canal Médico aquele... Exatamente. O Robert Ginsberg. Então, foi um dos que eu trabalhei, o Ginsberg, o Joe Cooper, o Griff Pearson, que era fantástico. Ele era mais velho, mas ele era chefe do departamento de cirurgia da universidade. O Melvin Goldberg, que era muito bom, e trabalhei com 3 oncologistas torácicos muito bons, a Francis Shepard, o William Evans e o Ronald Felds. Esses 3 eram oncologistas e a oncologia fez parte do meu treinamento. Meu treinamento lá foi sobre cirurgia oncológica torácica. Então, eu rodei na oncologia e na radioterapia. E esses 3 também foram muito importantes, me deram cartas de apresentação quando eu voltei para o Brasil, muito boas e tudo. E lá eu tive muita chance, porque eu era um fellow autorizado a operar pelo College of Physicians and Surgeons. E eles me deram uma autorização e quem me dava o grau de supervisão que eu necessitava seria o chefe de serviço. E o chefe de serviço me deu muitas chances cirúrgicas lá, foi muito bom. Pois. Olha, professor Soa, essa história é fenomenal. Aí o senhor ficou lá, aí teve algum caso, que o senhor possa contar para a gente durante essa sua vida? Sempre tem. Eu tenho aqui eu estava um dia, lá toda semana tinha o que eles chamavam de Grand Rounds. Tinha um maior cirurgião, neurocirurgião da América, ia fazer uma conferência lá. Eu falei, eu não posso perder. Se não me engano, era o William Drake, o nome dele. E eu fui assistir essa conferência. Estava no meio da conferência, tocou meu bip. Aí eu falei, poxa, eu falei, não, está tocando, deve ser coisa séria, né? Eu liguei para a central, na época não tinha celular, não tinha nada. A central falou, estão chamando com urgência no CTI da cirurgia torácica, que era no andar, era uma unidade pós-operatória. Eu cheguei lá, tinha um paciente super ofegante, não conseguia
respirar, né? Eu olhei aquilo, falei, traz um broncoscópio. Ele tinha sido tirado um pulmão dele na semana anterior. Aí depois, olhando bem para ele, eu vi que tinha uma punção de subclávia no lado do pulmão dele. Aí falei, não traz um dreno de tórax. Aí botei um dreno de tórax nele, ficou ótimo, ficou bom. E aí vem o ensinamento. À tarde, nós fomos passar visita, tinha um round com o chefe de serviço, fomos passar visita com o chefe de serviço. Ele chegou, olhou para o paciente e falou, o que é esse dreno de tórax aí? Ele fez um pneumotórax. E eu vim aqui e drenei. Aí ele falou assim, olha, fez o pneumotórax. Aí ele olhou, quem funcionou essa subclávia do paciente? Tinha sido um residente de cirurgia geral, tinha feito a punção. Aí eu falei, mas foi residente de cirurgia geral, mas isso acontece. Ele falou assim, não, senhor, doutor. Nunca diga isso acontece. Se você disser que isso acontece, você vai perdoar os erros dos outros e acaba perdoando seus próprios erros, você não vai ser um bom cirurgião. Olha que ensinamento. Isso aí eu nunca me esqueci dessas palavras. É verdade. Isso lá em Toronto. Lá em Toronto, né? Exatamente. Aí é por isso que você diz que, você vê, quando se diz que é inesquecível, né? O treinamento em Toronto, aí você diz então que lá é a sua segunda alma mater, exatamente. A segunda alma mater da Universidade de Toronto. Lá eu tive uma oportunidade também, eu estava em casa, deitado, tocou o telefone, falando assim, doutor Cooper está chamando que vai ter um transplante de pulmão. Não se fazia transplante de pulmão. Os transplantes de pulmão, todos que fizeram, fora do Canadá, tinham morrido. E o primeiro que eles fizeram no Canadá também, o paciente não sobreviveu. Então, chamou todo mundo. Eu era um fellow, né, da cirurgia torácica, fui para lá. Eu tive a oportunidade de estar presente no primeiro transplante de pulmão com sucesso do mundo. Nossa. Foi esse transplante que foi feito de noite no Toronto General, pelo Dr. Joe Cooper. E esse transplante, o paciente saiu muito bem desse transplante, né? Esse transplante foi muito importante para a continuidade. Saiu em todos os jornais do mundo, todo o mundo televisões inteiro. do mundo. Todos, a continuidade do foi igual serviço. O Christian Barnard com Exatamente. O serviço hoje de transplante pulmonar da Universidade de Toronto é um dos maiores do mundo, em número de transplantes e em trabalhos publicados sobre transplante. Eles têm uma linha de pesquisa espetacular de transplante. Rejeição de transplante, essas coisas todas. Então, por isso é que eu digo que a Universidade de Toronto foi minha segunda alma mater. Aqui no Fundão, a gente operava 50 lobectomias por ano. Lá em Toronto eram 450 lobectomias por ano. Pois é, né? Então eu tive uma chance muito grande de evoluir 9 anos para cada um dos 2 anos que eu passei lá. Interessante, né? Quer dizer, em termos de número de cirurgias. Lá tem muito mais, talvez pelo frio, né? Não? Sei não. Porque era um centro de excelência. Então ele concentrava tudo para lá. É uma área grande, né? Toronto é a maior cidade do Canadá. Cidade maior número de habitantes. E aquela região da Grande Toronto é muito grande também. Então eles drenavam pacientes do mundo inteiro. Tinha reis da Arábia Saudita que iam operar lá. Os Estados Unidos tem esses centros de excelência que a gente fica encantado, né? Exato, exatamente. Olha só, e aqui no Brasil, você tem uma história de um caso inesquecível também, né? Mas antes desse, eu vou contar uma outra coisa importante de Toronto. Em Toronto, eu estava fazendo broncoscopias em determinada época e chegou esse paciente que tinha sido feito transplante, 1 ano depois do transplante dele, para fazer uma broncoscopia para tirar granulomas, que são cicatrizes que se formam na anastomose do brônquio. Então eu fiz a broncoscopia, eu tive o privilégio de fazer a broncoscopia no paciente do primeiro transplante de pulmão. E esse paciente viveu 6 anos, uma qualidade de vida maravilhosa, voltou a viajar, ele era um engenheiro canadense que tinha fibrose pulmonar, que é uma doença muito comum no mundo inteiro, né, e não tem tratamento.
até hoje. Nós temos também ela muito aqui no Brasil? Muito? Tem. Uhum. Eu tive a oportunidade de fazer uma broncoscopia nesse paciente, é um outro fator marcante para mim, na minha vida, na minha carreira. Interesse meu, daqui a pouco a gente vai para mais casos inesquecíveis. Qual a patologia que o senhor mais opera do pulmão aqui? Câncer de pulmão. Câncer de pulmão. Sempre, né? Sempre. A maior incidência, né? E a gente não faz cirurgia pequena com robô. Uhum. É como se matasse um passarinho com canhão, ao invés de um estilingue. Não precisa. Então, a gente só faz cirurgia grande com robô. O robô é caro. Nem todos os hospitais têm, né? E quanto tempo de média de cirurgia? A cirurgia leva umas 3 a 4 horas. Às vezes mais. Às vezes tem umas cirurgias muito difíceis, principalmente as cirurgias após quimioterapia e imunoterapia. Elas são extremamente difíceis. Tem que fazer muito devagar. Agora, o robô permite que a gente amplie a imagem. Ele tem uma visão tridimensional. Então, permite que a gente disseque com uma precisão milimétrica e a cirurgia fica muito mais simples de ser feita com robô do que por vídeo. A cirurgia por vídeo é muito mais difícil do que a cirurgia robótica. E eu fiz cirurgia por vídeo 3 anos só. Depois eu comecei a robótica, eu parei de fazer cirurgia por vídeo. Eu comecei a vídeo tarde demais. Na minha carreira. Mas aí a robótica, eu falei, não vai acontecer isso comigo. Vou começar eu nunca logo. assisti nenhuma cirurgia robótica, mas quando o senhor fala assim, tem a visão tridimensional, meu filho tem um óculos. Tem um console. A gente bota os portais, as pinças, né, no paciente. São 4 portais de 8 milímetros, bem fininhos, e um portal de 15 milímetros, de onde o auxiliar aspira e lava e dá os instrumentos que a gente precisa, né, a gaze, para a gente enxugar. E a gente conecta o robô, aí eu saio do campo, o cirurgião sai do campo, vai para o console, ele trabalha sentado, olhando no console, uma posição ergonômica muito favorável. Né? Você regula o robô da altura que você quer, o braço na altura que você quer, tudo fazendo ângulo reto. Então, o grau de cansaço da cirurgia robótica é muito menor do que a cirurgia de vídeo. Cirurgia por vídeo, você trabalha mais ou menos assim, olhando para cima, né? E uma cirurgia de 4 horas de vídeo, você sai com mais dor que o próprio paciente. É impressionante o negócio. E você não consegue fazer 2 cirurgias grandes no mesmo dia, porque ninguém aguenta. Tem que ir para casa depois, tomar um relaxante muscular, porque... Agora, na robótica, você trabalha ergonomicamente muito bem. E faz até 2 cirurgias. Dá para fazer até 2 por dia. Tá. Eu fico imaginando, que eu ainda não vi, que seja como um óculos que o Fernando tem lá em casa, que vê tudo também em 3 dimensões, né? Tridimensional, que parece que você está dentro. Parece que está dentro. E as pinças robóticas, elas imitam o movimento da mão humana. Isso é que é bonito. Fazem todos os movimentos como se fosse uma mão humana. E só a pontinha é que funciona. Então, você introduz aquilo ali, aquela pontinha, a mão direita a gente usa um bisturi elétrico bipolar, na mão esquerda uma pinça para pegar as estruturas que você vai dissecar, né? Logicamente você não pode pegar vaso. O robô o atual, ele tem essa particularidade, você não controla a força que você dá. E não tem sensação áptica, ou seja, você não sabe se está pegando muito forte ou muito fraco. Então, você não pode pegar uma estrutura, uma artéria, por exemplo, com a pinça robótica, que você pode lesar a artéria. Então, você pega os tecidos ao lado da região que você vai dissecar, e sempre dissecando em volta do... Quer dizer, deixa tudo perfeitinho, como se estivesse dentro do anatômico dissecando. Exatamente. Que coisa, hein, professor? Eu ainda não vi, não. Olha essa televisão grande aqui, nossa, eu quero um dia que o senhor venha mostrar para os colegas médicos do Brasil inteiro, porque eu sou do Rio, nunca assisti, né, porque são poucos locais que fazem, né? Eu acho que eu só assisti, agora eu vou perguntar ao meu filho se ele não coloca naquele óculos dele uma cirurgia robótica para eu dar uma olhada. Deve ter. Mas quem vê de fora vê em 2 dimensões. Só o console que vê... Não, ele tem um óculos. Eu tenho. Você tem aquele?
Aquilo é duas dimensões? Realidade virtual. Não, mas a cirurgia é filmada em duas dimensões. Só quem olha no console não tem três. Entendi, quer dizer... Existem óticas em 3 dimensões para cirurgia de vídeo, mas tem poucas no Brasil. Tá vendo? A gente tá conversando... que o Rio de Janeiro não tem nenhuma. Eu estou fazendo a sua entrevista, mas a gente vai saindo do assunto, porque tem assuntos importantes que a gente tem. Eu aqui, como médica, tenho a curiosidade de saber, então eu imagino como outros médicos vão ter. Quer dizer, o senhor contou uma história super interessante desse paciente, né, que ele viveu 6 anos, e explicou agora para mim um bocado dessa sua técnica, como tá essas cirurgias aqui no Rio, mas você tem outro caso inesquecível que você conta que é muito linda essa história. É uma história muito interessante também. É de ternura, né? Eu trabalhava nessa época, logo depois da residência no HPM, o meu chefe, que era chefe do serviço, foi convidado para chefiar um serviço de cirurgia geral no Hospital Cardoso Fontes. O Hospital Cardoso Fontes era um hospital geral muito bom, situado na Grajaú, Jacarepaguá. Aquela estrada, naquele tempo, era uma estrada sinuosa e toda vez que chovia e apagava a luz do hospital, antes do gerador entrar, a gente sabia que tinha acontecido um desastre, que ia chegar alguém machucado ali. Então eu estava de plantão uma noite, de muita chuva, né? Apagou a luz do hospital, a gente já foi para a sala de emergência, esperar que ia chegar alguma coisa, e chegou um rapaz jovem, de mais ou menos tinha uns 35 anos, eu devia ter essa idade nessa época também, em parada cardíaca no hospital, depois desse trauma. A gente recuperou esse paciente na sala de emergência, subimos massageando ele para o centro cirúrgico. O centro cirúrgico, a gente drenou um hemotórax do lado direito, que estava comprimindo, fizemos transfusão de sangue e eu operei a barriga desse paciente, que era uma ruptura de baço. Então, a gente tirou o baço desse paciente e o paciente sobreviveu e teve alta do hospital. Algum tempo depois, uns 4, 5 semanas depois, eu fui chamado na portaria do hospital. Tem uma pessoa querendo falar com o senhor, especificamente. Aí eu fui lá, não reconheci o paciente, porque eu tinha visto o paciente ensanguentado na maca, né? E depois no centro cirúrgico, todo coberto por campo, não sabia quem era, e depois entubado no CTI. Eu falei, pois não, porque eu sou aquele paciente que o senhor salvou a vida no dia tal. Eu vim aqui agradecer. É uma coisa emocionante, eu me emociono até hoje quando eu conto. Imagino. Eu estou vendo aqui, ele chega a ficar com os olhos dele... Ele falou assim, os residentes me falaram, o senhor falou várias vezes, que não ia desistir de mim. Então, me vi obrigado a vir aqui falar com o senhor e agradecer. E a partir daí, há 35 anos aconteceu, todo ano ele me liga no meu aniversário, no dia do médico e na data da cirurgia dele para agradecer. Mas olha só, gente... E fala, eu sou aquele paciente que o senhor não desistiu. Puxa, olha, gente, eu estou aqui, quando ele conta essa história, isso me dá assim, um sentimento de nobreza da nossa profissão, muito grande, porque médico tem que ser assim, né? Ele tem que se doar, né? E você vê que o paciente... Eu digo que o paciente, ele reconhece. Eu quando atendo minhas pacientes, que eu faço meus exames, quando elas dizem assim, doutor, obrigado, Deus te abençoe, eu só digo assim, eu recebo, né? Porque são bênçãos, né? Sem dúvida. As pessoas passam. E daí, professor, que está sendo ótima essa entrevista, me fale uma coisinha, como é que o senhor equilibrou, porque o senhor foi para lá, foi para cá, foi para lá, foi para cá, como o senhor equilibrou a tua vida pessoal e a carreira? Isso é muito difícil, né? Você equilibrar. Você acaba ou sacrifica uma ou não faz a outra direito. Não tem jeito. Então a gente acaba sacrificando um pouco a vida pessoal. A vida pessoal sempre fica, não é em segundo plano, mas se você está numa festa com a tua esposa e um doente tem uma emergência, você tem que sair.
Se você está com seus filhos, já aconteceu várias vezes, indo ao cinema com meus filhos, chamarem, eu voltar para casa e deixar os filhos e ir para o hospital. Então você acaba sacrificando a sua vida pessoal. E nesses termos eu queria enaltecer o papel da minha esposa nisso tudo. Olha, outra vez embargado, né? Você vê que coisa bonita aí, o professor mostra o sentimento dele, né? A gente vai ficando mais velho, vai ficando mais sentimental. Não, que nada, é porque a pessoa já é sentimental. Não, mas ela foi um esteio, né? Parabéns, dona Ana Maria. Criou os filhos, suportou a minha ausência com heroísmo muito grande, né? E até hoje, né? Foi extremamente importante na minha vida. Mas eu nunca abandonei isso aí. Nas férias, nas viagens, nos fins de semana, eu procurava sair com as crianças, ia a clubes, ia a jogos do Flamengo. E a gente viajou muito também, então sempre dei uma atenção especial a todos eles. Agora, sou extremamente grato à minha esposa por ter feito tudo isso, permitir que eu equilibrasse uma coisa com a outra. Vamos, então, agradecer muito. Aí, o senhor daí também, aqui no Rio, o senhor foi também do CREMERGE, né? Exatamente. Eu tive uma passagem por várias entidades médicas. E isso aí foi no intuito de colaborar com a classe, na realidade. Então, eu fui 2 vezes, 10 anos, membro do Conselho Regional de Medicina. Fui vice-presidente 2 vezes do Conselho Regional de Medicina, uma vez do Mauro Brandão, que a gente estava lembrando dele aqui. Uma figura maravilhosa. Grande figura, que eu nunca mais vi. Nunca mais grande incentivador. Parece que ele está dando aula. Eu tenho que trazer o Mauro aqui, porque na época do Canal Médico, ele esteve muito junto com a gente o tempo todo. Se ele estiver assistindo algum dia o Canal Médico, a gente é uma pessoa muito maravilhosa. Muito. Fui vice-presidente dele no conselho. A AMB, eu fui vice-presidente regional. Fui da diretoria da Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica. Fui diretor de cirurgia torácica do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Então, eu tive uma vida associativa muito grande, fundador da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia e membro de inúmeras sociedades internacionais. Fui também redator de várias revistas médicas, né? Então, eu acho que eu prestei um serviço à classe muito bom. Eu acho que todo mundo deveria fazer isso. Vou te chamar para ser um parceirão aqui no Canal Médico, porque o senhor vibrou quando eu estou contando. Não, estamos voltando, vamos conseguir, né? Porque uma coisa que eu não esqueci, que o senhor falou para mim, a gente tem que atingir os médicos jovens, porque existe ainda, está muito discutida essa situação da formação do médico, né? Online, né? Outra coisa importante... O mais importante na carreira médica, um título que todos os médicos querem ter, o senhor teve, né? Mas deixa eu dizer, fora da medicina, meus hobbies. Eu tenho alguns hobbies. Hobby, ler, ouvir música e viajar. Viajar, a gente viajou muito, para tudo quanto é lugar. Então, a gente esteve nos Estados Unidos todo, até o Alasca. Tivemos na Europa inteira, tivemos na América Central, América do Sul, Rússia. É gostoso, né? Emirados Árabes, Havaí. Então, foi muitas viagens, né? Agora, o meu país predileto no mundo é a Itália. A Itália é linda. A Itália, eu acho fantástica. Eu conheço a Itália inteira. Desde lá de cima, desde os lagos até ali na Sicília e a Puglia. Puglia é uma coisa interessante. A gente estava subindo de ônibus uma vez para visitar uma cidade chamada Alberobello, que é uma cidade fantástica, muito histórica, e tinha uma árvore enorme, rodeada de pessoas, né? Aí eu perguntei para o guia, falei, o que é aquilo ali? Se aquela árvore tem 3.000 anos. É mesmo? É uma coisa super histórica.
Se essa árvore pudesse falar, né, contar as histórias. Né? Agora tá até tendo um filme que passa na Netflix de uma família, né? Uhum. O Leopardo, que passa na ilha, na Sicília. Na tomada dela. Depois só dá uma olhada, porque já que gosto, a gente vê muitas coisas assim em filme, né? Às vezes a gente vê a parte social, né, da época. E de todas essas oportunidades que eu tive, a mais importante de todas foi concorrer à Academia Nacional de Medicina, em 2008. Academia é fantástica, né? Vai fazer 200 anos daqui a algum tempo, né? Daqui a 3 anos, tem 197 anos. E eu tive a chance de concorrer e ser eleito em 2008, ou seja, já há 17 anos. Eu sou membro da Faculdade de Medicina. Da Academia Nacional. Conheci na Academia Nacional pessoas maravilhosas. Eu queria tanto que tivesse naquela época para a gente ter toda a memória que eu tenho, né, as fotos e tudo, as revistas que eu fiz, que era a nossa internet da época, eram as revistas Canal Médico, mas o canal foi inaugurado pela Academia Nacional de Medicina e eu tive a honra de conhecer, o privilégio de conhecer aquelas pessoas que praticamente quase todos, né, foram embora, mas que foram pessoas maravilhosas, como o professor Azulay, professor Jarbas Porto, professor Aloysio. Se eu for ficar enumerando aqui, eu não paro hoje a nossa conversa. Mas o senhor sempre foi um médico bem falado, isso tenha certeza. Quando o senhor passou por lá, a gente já sabia que o senhor ia ser cada vez mais expoente. Eu não saberia, quer dizer, eu não sabia que um dia eu só ia mexer com robótica. Essa foi assim uma surpresa, né? Porque realmente muitos fizeram o curso, médicos mesmo no Brasil, e tiveram o medo de avançar, né? Que a gente sabe que teve. Eu fui uma. Porque eu achava que... Aliás, eu não tenho, até para o computador, não tenho a destreza. A gente fez isso muito seriamente para não colocar a vida do paciente em risco. Então, as 20 primeiras cirurgias foram acompanhadas por um tutor, né, que é chamado de proctor, que veio ensinar a gente, o Dr. Ricardo Terra, muito amigo de São Paulo. Até hoje, de vez em quando, opina em algum caso mais difícil nosso, tudo. Porque ele foi pioneiro, né? Ele criou o primeiro serviço em 2015 em São Paulo, e o nosso aqui foi em 2016, foi um ano depois. Estou convidando o senhor para uma hora que ele estiver aqui no Rio, você pode ligar para mim, Vera, eu quero gravar. Perfeito. Aí fica um bate-papo entre vocês para falar sobre algum caso, podem apresentar aqui algum caso. Professor, não vou estar à sua disposição. Muito obrigado. E experiência internacional complementar? Além da Universidade de Toronto, que eu passei 2 anos, eu visitei vários serviços nos Estados Unidos e na Europa. Então, vou citar alguns deles, são talvez os mais importantes. Da Duke University, né? Serviço de cirurgia torácica, que é fantástico. Eu fui lá para aprender cirurgia de vídeo. Na Universidade da Califórnia, de Los Angeles, também eu fui lá para aprender cirurgia de vídeo. Estive na Universidade do Alabama, como eu disse, para ver a cirurgia robótica. Universidade de Miami, Jackson Memorial. Esse aí eu conheço bastante. Estive lá. Universidade do Colorado também. E na Europa, eu conheci alguns hospitais espetaculares. O AKH Hospital de Viena é sensacional. Um hospital espetacular, eu estive também visitando lá. Visitei o Montsouris em Paris, que é muito bom, fazer um curso lá com outros brasileiros, vários brasileiros. Fizemos um curso de segmentectomia por vídeo, que é uma coisa bastante difícil de ser feita. Agora com a robótica é muito mais fácil, né? E em Estrasburgo, onde nós fomos para o IRCAD também fazer um curso de cirurgia de vídeo. Então,
tive a chance de conhecer vários serviços que foram muito importantes para consolidar a posição e o nosso serviço aqui no Brasil. E vou te perguntar uma coisa, e a Ásia? Japão, Coreia, Singapura, já teve algum serviço lá? Sim, muito, muito bons. Japão e China têm serviços maravilhosos. Eu não tive a oportunidade de ir. Na época, foram vários cirurgiões torácicos brasileiros visitar o Hospital de Tórax de Xangai. Uhum. O Hospital de Tórax de Xangai é uma coisa absurda. É mesmo? Eles fazem 70 cirurgias por dia. Então, é uma coisa inimaginável, né, hoje em dia. Então, você, por exemplo, se quiser fazer um trabalho sobre um tipo de cirurgia, basta uma semana, você tem um número suficiente de pacientes para fazer um trabalho de peso. É uma coisa assim, vários brasileiros que estiveram lá, é uma linha de montagem, na realidade, mas é muito bem feita. Nada assim fora dos padrões, não. Apesar do grande movimento. Parecem 17 cirurgiões no hospital. E sai... Eles tocam aquilo muito bem, muito bem. O pessoal ficou encantado com... Toda a Ásia é bem, né? O Japão também tem serviços espetaculares. Japão eu fui, eu conheço. Agora eu estou para ir na Coreia. Minha nova... Coreia do Sul também. Coreia do Sul. Tem muita coisa interessante em termos de cirurgia torácica. É isso aí. E você me fala, professor, te chamando de você, ao mesmo tempo professor, olha só. E os avanços da medicina? A medicina avançou nós muito. estamos falando dos hospitais, já estamos falando no avanço, né? Exatamente. Ela avançou muito nos últimos tempos, graças aos avanços tecnológicos da computação. Então, tudo hoje a medicina vai ser digital, sem dúvida nenhuma. E já está sendo. E a inteligência artificial também é uma coisa absolutamente fantástica. A inteligência artificial, ela foi lançada em 2022, ou seja, 3 anos. Em 2023, eu comecei a usar o ChatGPT. Então, comecei a usar o ChatGPT, a versão gratuita dele. E em 6 meses eu cheguei à conclusão que eu não podia viver mais sem aquilo. Bom, então, eu passei para a versão paga, que é o 4O, né? Vai sair a versão número 5 agora. E tenho usado não só o ChatGPT, eu uso outros também. Tem o Gemini, né? Tem o Grok, que é do Elon Musk, que é também muito interessante. O Grok eu não fiz o pago, não, que é muito caro. Custa $100 por mês, o ChatGPT custa 20. Tá. E ele dá bem. E o Grok, o não pago, também é muito bom. Tem do Elon Musk não pago. Mas é coisa interessante o senhor estar falando isso, porque vai avançar em todos os pontos, menos nessa relação médico-paciente, né? Exatamente. Isso é uma coisa que tem que ser falada. Mas antes disso, eu vou citar um exemplo marcante de evolução, né, da tecnologia. Tem um cientista e um escritor americano chamado Ray Kurzweil. Ele foi um dos fundadores da Singularity University, na Califórnia. Ele, no livro dele, chamado Singularity is Near, né? A singularidade está próxima, ele diz uma coisa muito impactante. Ele diz que nesse século XXI nós vamos evoluir 20 mil anos em termos tecnológicos. Por quê? A tecnologia hoje, ela avançava há 10 anos atrás de maneira linear, hoje ela avança de maneira exponencial. Se 10 anos em evolução linear significam 10 anos de evolução, 10 anos ou 100 anos de evolução exponencial são vários séculos. Quer dizer, ultrapassou até, vamos dizer, a geométrica. Sem dúvida. Passou, foi direto da linear. Até o final do século, a gente vai ter um mundo totalmente diferente. Esse meu neto, Esse é para os nossos netos, na realidade. É verdade. Mas a gente queria ser uma sementinha para dar uma olhada, porque nós estamos atravessando, pelo menos eu atravessei. Inteligência artificial. E agora vem a computação quântica. Né? A computação quântica ela permite fazer bilhões de cálculos ao mesmo tempo, consultar bilhões de documentos ao mesmo tempo.
Então, ela, quando estiver funcionando, eu não consigo nem imaginar o que vai ser a inteligência artificial quântica. Isso aí vai ser um impulso gigantesco. E dá até um pouco de medo, entendeu? Da inteligência artificial sobrepujar a inteligência humana e achar que o humano é dispensável, descartável. Outro dia eu vou te contar uma coisa que eu sei que vai existir. Até estava conversando com o meu filho, que é o diretor, sobre o poder de decisão de um médico sobre determinado momento. Uma vez eu cheguei com ele no hospital, ele mesmo estava doente. O menino era mais novo e eu falei assim, olha, meu filho, o menino era meu filho, ele está assim, 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 assim. Eu falei os pontos todos. E eu acho que pode ser isso. Foi o que eu imaginei. Aí ele falou assim, a senhora falou tudo que eu tenho certeza que está certo. Aí eu falei, nossa, isso é um poder de decisão. Aí eu fico imaginando assim, olha a loucura. De vez em quando eu faço umas divagações aqui com os professores. O computador está enxertado com todas as informações sobre uma determinada doença. E todas as informações sobre a outra, o diagnóstico diferencial. Mas vai ter um ponto, ou uma coisa que vai fazer esse diagnóstico diferencial, mesmo que elas apresentem o mesmo quadro clínico, essa demora que a gente tem de definir... O computador não vai ter. Não vai ter, né? Mas uma coisa interessante é o seguinte, quando eu comecei a usar o ChatGPT, em 2023, ou seja, 2 anos atrás, ele dava muitas informações incorretas. Muitas. Então, mas o senhor está fazendo esse programa, a sua informação vai ser correta para o site GPT. Exatamente. Ele vai utilizar. Mas aí, o que acontecia? Você fazia uma pesquisa e depois ia ter que checar as fontes. Hoje em dia, não. Hoje em dia, ele já está dando a informação super correta. Você precisa de muito pouca checagem. E ele dá as fontes de informação dele. Você pode acessar a fonte diretamente dele. Então ele termina uma pesquisa que você pergunta, ele dá 3, 4 fontes, você clica na fonte e aparece. O que é? E você vai ver se aquela fonte é confiável ou não. Ele está ficando cada vez mais confiável, cada vez mais interessante. Eu, aliás, tive uma conversa, isso é uma coisa importante, a inteligência artificial para você conversar com ela. Eu tive uma conversa com ela eu perguntei para ela se com o avanço exponencial da tecnologia e da inteligência artificial, se a gente não correria o risco de ser dominado pela inteligência artificial. Ela disse que sim. Ela disse que sim. Agora, ela se trata como se ela fosse humana. Ela fala, nós temos que fazer isso assim, assim, nós temos que fazer aquilo para não deixar que a inteligência artificial domine o mundo. É muito interessante. Outro dia, quem teve aqui? O professor Costa Silva disse assim, eu imagino que a inteligência artificial, depois do doutor da diabetes, síndrome metabólica, eu não estou lembrando o nome dela, vou lembrar depois, sempre eu esqueço o nome, mas eles falaram que a inteligência artificial talvez seja a própria, porque hoje em dia a gente sabe que o cérebro também está evoluindo tudo tão rapidamente para poder acompanhar, né? Porque o cérebro também vai tomar uma paulada no sentido de ter que acompanhar, mas que seria a nossa consciência, a nossa inteligência expandida também. A própria máquina. Mas pode é ser. isso mesmo. Esse mesmo escritor, o Ray Kurzweil, ele acha que o futuro vai ter uma fusão do homem com a máquina. Ou seja, você vai ter uma porta USB aqui na cabeça, à noite você quer aprender mandarim, você conecta no computador e ele te ensina mandarim durante o sono. Isso aí não é uma coisa impossível de acontecer. Já está acontecendo. Tem uma pesquisa do Elon Musk chamado Neuralink. Neuralink, que é? Bota... Não está sendo para isso ainda. Está sendo para doenças neurológicas, etc. Mas pode ser. Tudo pode acontecer. O que eu estou dizendo, eu digo para todo mundo, é que quando
existir uma inteligência artificial quântica, não dá nem para imaginar o que vai ser possível fazer nesse mundo. Vai ser uma coisa assim, uma mudança de paradigma total. Absolutamente. Não dá para pensar. Não dá nem como para vai pensar. ser, né? Não. Mesmo a gente imaginando, se a gente for caminhar para o passado, imaginar o passado mais passado do que a gente tem conhecimento, que é dos chineses, né? Das dinastias Qing, né? Aquela coisa. 4.000 anos de história. Né? Eles ainda são mais antigos do que os egípcios, né? Que os egípcios. Qing, não sei, tem várias dinastias deles, inclusive aquele exército de barro, várias coisas. Nossa, dinastia Ming, eles tiveram vários, né? Então, e são os mais antigos. A gente, quando pensa assim, imagina lá na frente. Nós já evoluímos daquilo para hoje, mas será que eles não eram evoluídos? Exatamente. Isso é uma coisa que tem muita pesquisa sobre isso atualmente. Né? Eles estão descobrindo em escavações, tem uma escavação recente no Iraque, que descobriram coisas assim incríveis, né? Que se alinham com as estrelas. Eu vi um vídeo se não me engano, não sei se foi no National Geographic ou no YouTube, dizendo que em 17 de setembro desse ano vai acontecer um alinhamento solar e nesse local que eles estavam escavando, que é bem recente no Iraque, eles descobriram umas inscrições dizendo que vai acontecer alguma coisa no mundo quando houver o alinhamento dos planetas dia 17 de setembro desse ano. É mesmo? Isso dito há 6.000 anos atrás. A gente vai ver foi isso. Foi falado há 6.000 anos atrás. E qual foi esse programa? Eu vou contar para o meu marido, ele adora. Eu tenho ele, eu te mando. Tu me manda? Tá. Muito interessante. Ele assiste, meu marido acredita nessa, inclusive em extraterrestre, porque ele disse que já viu, né? Ele voando, já viu. E o Fernando, meu filho, também. Eu digo, Fernando, não é nenhuma máquina que eles estão treinando de avião? Balão? Não. Sabe um daqueles pilotos que fala, que quando apareceu agora no Paraná, no Rio Grande do Sul? Ele era um dos pilotos que falava. Mas é o que eu digo. Ele disse que era assim, assim, assim. Trilhões de estrelas e só a Terra tem vida inteligente. Isso é uma coisa muito improvável. Poxa, professor, a gente está entrando num tema maravilhoso para se passar tarde, né, discutindo isso, conversando sobre isso. Mas vamos continuar. O professor já me falou, já botou minha cabeça aqui doidona, como diz o outro, né? Desse futuro. E, inclusive, o senhor está falando desvendar todos os mistérios do DNA e intracelular, né? Em segundos. Essas microbiotas, essas desbioses todas. A quântica vai permitir isso. Isso. Inclusive, desenvolver novas drogas, né? Testar essas drogas do ponto de vista digitalmente. Vai ser tudo possível, né? Isso aí não está muito longe de acontecer, talvez em 10 anos ou um pouquinho mais. E me fala uma coisa, conselhos para os médicos, por quê? Eu vou te perguntar isso. Porque nós temos recebido vários colegas médicos, professores também, né? Todos. E eu sinto que a preocupação de todos são com faculdades, com ensino, faculdade ou com aprendizado, né? Vamos voltar a estrutura social e política do país é baseada no ensino, mas tinha que estar voltado ao aprendizado, né? Lógico. Porque aprender é diferente. Mas eles estão tão preocupados com tanta proliferação de faculdade de medicina, que hoje está chegando a 450, né? Que em 90 e pouco, na época do canal era 95, hoje tem 450 faculdades, inclusive tem faculdade de medicina de final de semana e à noite. À noite, eu vi isso. Então,
também, aí eu pergunto, porque aí há uma crítica geral sobre isso, mas será que... Eu não vou nem falar o que eu estou pensando, porque depois da aula que o senhor me explanou aí da inteligência artificial, eu acho que vai acabar sendo um técnico para entender toda esse manuseio aí da inteligência. Uhum. Não sei nem se vai modificar a relação, mas pelo que eu queria que o senhor desse o conselho, porque nós estamos ainda sem ter virado paradigma. Com a evolução tecnológica tão rápida como nós estamos vivendo e tendo, é muito difícil você dar conselhos atuais aos médicos. Eu estava folheando algumas revistas e descobri um artigo muito interessante, eu vou me permitir até ler. Esse artigo é do Dr. John Higgins, da Universidade do Texas, no American Journal of Medicine, de abril de 22. Ele dá 10 virtudes necessárias para ser um grande médico. Esses princípios eu endosso integralmente. Então, o primeiro deles, seja um detetive como Sherlock Holmes. Ele dá uma frase do próprio Arthur Conan Doyle, que é o autor do Sherlock Holmes. Elimine o impossível e o que restar, por mais improvável que pareça, deve ser a verdade. O segundo conselho é mantenha o corpo e a mente saudáveis. Uma frase do John Kennedy: a inteligência só opera em sua plenitude com saúde física e equilíbrio mental. Terceiro, ouça o paciente com atenção plena, ou seja, dê atenção ao seu paciente. O Sir William Osler: o paciente entrega o diagnóstico nas entrelinhas. Você tem que ouvir o paciente e prestar atenção no que ele diz. Ame sua vocação. Uma frase também, essa é a frase do Steve Jobs: trabalhar com paixão é o caminho para a excelência. Trate o paciente como um todo. O bom médico trata da doença. O grande médico trata do paciente que a possui. Também é uma frase do Osler. O Osler foi um grande médico. Fantástico, né? Fantástica essa frase. De 2 séculos atrás, professor da Johns Hopkins, o criador da residência médica. Então, uma figura espetacular. O sexto é pratique a empatia. Então, tem uma pensadora, Maya Angelou. Ela disse: os pacientes podem esquecer do que você disse ou fez, mas nunca esquecerão como você os fez sentir. Isso é verdade. O sétimo, você tocou nisso, atenção aos detalhes. Os detalhes fazem a diferença entre o profissional mediano e o excepcional. O oitavo, seja resiliente. Não sobrevive o mais forte ou o mais inteligente, mas o mais adaptável. Essa é uma frase do Charles Darwin. É do Darwin mesmo. Assuma a responsabilidade, é o nono. No fim das contas, a decisão é sempre sua, certa ou errada. E Stephen Covey dizia: não sou produto das circunstâncias, mas das minhas decisões. E o décimo, muito importante também: conte estrelas e não moedas. Salvar vidas é a maior recompensa. O dinheiro e o prestígio devem ser consequências e nunca os objetivos. Nada é mais bonito que um céu brilhante de estrelas para contar. Cada estrela pode corresponder a uma vida salva ou tocada, em sua alma, pelos nossos cuidados, apoio e dedicação. Então, essa é uma lição bonito, né, muito bonita, que eu achei importante trazer aqui. Professor, te agradeço muito, porque isso aí dá para o professor está falando, mas está sendo exibido também os vídeos que ele conta a história dele, né? Os vídeos que ele escolheu enquanto a gente está falando, né? E esse aqui eu vou pedir para a produção fazer um quadro e passar isso, porque isso é muito importante. Acho que isso tem que rodar, né? Aí. E o legado, conselhos, né? Que você deu para os médicos de hoje, e o legado do que o senhor tem enquanto pessoa, os filhos, alunos, residentes. Um legado muito importante é estudar sempre. Isso é uma coisa muito importante, eu já disse isso antes. Eu acredito ter deixado um legado de seriedade, dedicação,
ética, empatia, educação, disciplina, humildade e muita disposição para o trabalho e para o estudo. Eu acho que talvez tenha sido até demais, porque só dos meus 3 filhos, só um fez medicina. Os outros 2... o do meio chegou a me falar isso. Não vou fazer medicina não, senão vou ter tempo para cuidar dos meus filhos. E o que faz medicina, qual é a especialidade dele? Ele é gastroenterologista, faz endoscopia. Tá vendo? Extremamente bem falado. Né? E é jovem, né? Muito bem educado. Então, muito já bem educado. Está convidado. Muito bem educado pela mãe. Eu quero fazer uma mesa com médicos jovens. Pode falar com ele, para ele organizar uma equipe. E um caso que a gente coloque aqui para eles discutirem dentro da gastro, que a gastro é imensa, né? Perfeito. Eu digo isso, que o Dr. Rui Haddad hoje não é mais Dr. Rui Haddad. Ele é o pai do Guilherme, do Rodrigo, do Guilherme, do Fernando. Ele é o avô. Eu tenho 3 netos e 2 netas. O professor que ensinou os alunos, né? Dedicado, e para os pacientes um cirurgião atento e humano que nunca desistiu deles. Isso é muito importante. Muito legal. Eu tive uma paciente que botou no comentário uma coisa que eu botei no Instagram, né? Assim, o doutor Rui é aquele doutor de olhos bondosos. Isso é uma coisa muito maravilhosa de ser ouvido. Né? Então eu acho que é um legado. Ele fica embargado, com os olhos cheios de lágrimas, quando ele fala, a gente sente que... a gente sente o que eu vou fazer da próxima pergunta. O que é ser médico, professor? É ficar assim, sempre emocionado com cada conquista. Isso aí é uma coisa muito importante. Né? Não existe amor sem emoção. Não existe emoção sem amor. É uma coisa muito importante se dizer. Ser médico é viver em estado permanente de responsabilidade humana. Então você não pode descuidar um minuto. Né? Você tem que estar presente mesmo quando não tem mais nada que fazer. Ou seja, você tem que ser um porto seguro quando a vida do paciente está naufragando. Para mim, a essência de ser médico é exatamente essa. Então, eu acho que é um privilégio raro. Né? É uma vocação. Eu sou imensamente grato por ter vivido intensamente essa vocação, com todas as suas dores, conquistas, emoções e recompensas. E sempre tratou não só a doença, mas o paciente, que eu achei esse ensinamento lá das 10 fabuloso, né? Que você disse, né? E o que o senhor acha do nosso programa? Eu sempre pergunto a vocês. Do Canal Médico, eu sei que o senhor já gosta. Eu acho fabuloso. É um programa muito importante que devia ser adotado nas faculdades de medicina. Você traz aqui pessoas experientes, pessoas vividas, que têm muita coisa a ensinar. Eu acho que isso aí devia ser obrigatoriamente visto por estudantes de medicina para evoluir um pouquinho. O senhor não vai estar me ajudando? Agora tem o Henrique, né? Henrique, o nome do teu filho? Guilherme. Tem o Guilherme, tem os jovens. A gente tem que trazer os jovens realmente, porque os jovens, você vê, eu faço desse programa Grandes Mestres, mas nós já estamos bolando outros a palavra boa. Mas nós já estamos imaginando outros programas. Nós temos o programa também com a Academia de Medicina do Rio de Janeiro, que é a Excelência Médica, que o Dr. Ilderson Torinho, grande amigo do Canal Médico, sempre faz. Eu tenho certeza que o senhor, o Dr. Padilha, o Dr. Milton, o Dr. Eu já tive da Academia Nacional de Medicina, Dr. Costa Silva, vários, e nós vamos trazer mais outros nomes. Tenho certeza que também a Academia Nacional de Medicina, nessa nova versão, vem, se Deus quiser, dentro, né? A gente num dar a mão, né? Num dar a mão. E estamos imaginando também os referências médicas, porque o Guilherme vai entrar nos referências, porque aí eles podem discutir casos clínicos, que são os médicos, são jovens, né? Que é o que estão atualmente fazendo bem feito.
Isso é referência para o mais novo ainda que está saindo da faculdade. Porque realmente, quando você sai da faculdade, se você não tiver um tutor, né? E não tiver um mito, você se perde, né? Você fica, né? Então, perguntei sobre esse programa. Então, esse programa é fundamental, eu acho. Obrigada. Acho excelente. E eu tenho algumas indicações para fazer. Sim, não. Se você me permitir. Eu quero outro grande mestre que você vai sugerir. Vamos lá. Tem um amigo meu que é de Porto Alegre, é o Dr. José Camargo. José Camargo é absolutamente fantástico. De Porto Alegre, né? Ele é cirurgião de tórax de Porto Alegre, é o pioneiro do transplante de pulmão no Brasil. Porto Alegre. Dirige o Hospital de Transplante da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Do transplante já estão fazendo lá? Há muito tempo. Ele foi o primeiro da América Latina a fazer transplante intervivo de pulmão. De pulmão, poxa. Tem o Dr. Celso Portela, que é um cirurgião geral aqui do Rio de Janeiro. O Celso Portela está na academia também? Está na academia. Porque eu vi o retrato Camargo também. E Mas o Camargo vem ao Rio nos dias das reuniões? Vem. Só traz ele aqui. Vamos fazer uma mesa de cirurgia torácica. Vamos? Tá. Podemos programar combinar. isso. E o doutor José Hermógenes Suassuna, que é filho daquele casal de professores que foram meus tutores no terceiro ano. Os professores Ítalo e Ivone Suassuna. É uma família. O José Hermógenes Suassuna é sensacional. Uma figura assim, espetacular, que eu acho que todos os três têm muito a falar e muito a ensinar para a gente. E o doutor Zé Hermógenes, o Celso Portela... Nefrologista. Celso Portela é cirurgião geral. Cirurgião geral. E o Suassuna é nefrologista. Geral, e o Suassuna é nefro. A nefro é super importante, né? Esse é do Rio. Exato. Rio. Mas quando... Porto Alegre. Se Deus quiser, eu vou estar falando, o doutor José Camargo com o senhor vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso. Aí eu monta a sua mesa, né? Perfeito. É isso que tem que fazer, professor. A gente vai lá na academia, vai mostrar o nosso trabalho, vamos deixar as portas abertas, mas vamos desenvolver trabalhos que sejam importantes para a comunidade médica, vamos dizer assim, o que tem na internet, às vezes não é o que a gente, né? E eu, acabando aqui o programa, poderia até ter falado no início, mas acabando aqui o nosso programa e agradecendo o professor, eu vou passar a palavra final para ele, mas a minha palavra final é, gente, olha, vocês viram que entrevista maravilhosa. Vou pedir para vocês ativar o sininho, que é para poder receber mais vídeos. Quem já é membro no nosso canal, curtir, compartilhar, comentar. A gente sempre deixa o e-mail dos professores na descrição do que foi a aula e de quem é o professor. Por quê? Porque, como na época do professor Azulay e na época do professor Jair Raposo, vinha às vezes fazendeiros, alugava avião para vir para eles, sabia? Gente que acha que tem que ser com aquele médico que está falando bom. Então, eu agradeço a presença de todos, quer dizer, do professor e de todos os meus convidados que estão aí nos assistindo. E, professor, agora a palavra é sua. Eu tenho um último tema que eu tenho estudado muito, lido muito, que é sobre inteligência artificial na medicina. Então, conte sobre isso. Seria sobre a questão da transferência da decisão Foi até médica. Bom, porque olha só, eu vou ter que falar para ativar o sininho, comentar e compartilhar 2 vezes. Então, isso também é uma coisa que eu tenho estudado muito, mas muito recente. Nós estamos falando nisso. Eu vi, isso aqui do ChatGPT. É? Tá. Então, ele diz o seguinte: com os avanços exponenciais da tecnologia, surge uma nova e inquietante pergunta.
e se a transferência do poder decisório na medicina for feita para uma inteligência artificial. Isso aí foi a pergunta que eu fiz para o ChatGPT. Aí ele responde: essa possibilidade abre uma discussão ética, epistemológica e existencial profunda. Por um lado, há inegáveis benefícios. A inteligência artificial pode processar milhões de dados clínicos e epidemiológicos simultaneamente. Ela pode sugerir diagnósticos complexos e detectar padrões imperceptíveis ao olho humano. Pode eliminar vieses cognitivos, distrações ou fadigas presentes na atuação médica, principalmente nas repetitivas. Pode uniformizar condutas instantaneamente baseadas nas melhores evidências disponíveis. Aqui ele faz o reparo. Contudo, a medicina não é apenas ciência e técnica. Ela é também uma prática moral e uma relação humana, construída na escuta, no olhar, na empatia e na singularidade de cada pessoa atendida. A transferência plena da decisão clínica para a IA traz riscos claros. Primeiro, despersonalização do cuidado, fragilização do vínculo médico-paciente, redução do sofrimento humano a variáveis numéricas. Olha a perfeição da análise que ele faz. A supressão da prudência clínica, da intuição e da responsabilidade ética individual. E ele diz: a IA não ouve o silêncio angustiado de um paciente, não compartilha o medo de uma família, não sente o impacto humano do diagnóstico que acaba de ser comunicado. Ela é ferramenta, não é consciência. Ela pode auxiliar e deve, mas jamais substituir integralmente o médico. E ela cita também um pensador chamado Paul Ricoeur, que eu não sei se é americano ou se é francês. Se for francês é Ricoeur, se for americano é Ricoeur. Não dá nem para dizer o nome dele. O médico é aquele que se encontra diante do sofrimento de alguém que sofre. Nenhum algoritmo, por mais avançado que seja, é capaz de assumir esse lugar. E ele mesmo faz uma reflexão final. Se transferirmos a decisão clínica integralmente à inteligência artificial, corremos o risco de trocar sabedoria por cálculo e humanidade por probabilidade. O futuro da medicina pode e vai ser digital, mas jamais será desumano. Vê que o próprio IA ele parece que tem sentimento. É o que a gente estava conversando antes. Gente, essa sua finalização, esse adendo que o senhor colocou no programa ficou fabuloso. Obrigado. Porque nós conversamos sobre isso tudo, cada um com a sua ideia, e de repente o senhor entra com a inteligência artificial e ela fala tudo que a gente estava falando aqui, que eu acho que é isso mesmo. Exatamente. Nada vai substituir. A gente, quando um paciente entra na sala da gente, a posição álgica do paciente, às vezes ele está lá do outro lado, eu até está tendo um questionamento, inclusive. Durante a pandemia, não, porque não tinha outra maneira da pessoa se consultar, mas eu estou vendo que parece que está se discutindo a parte ética de consultas, né, pela internet. Pela internet. Eu não sei qual a posição da academia, nem a posição do CRM, mas não é só medicina, não, é psicologia, tudo. Então, como é que o psique também é? Eu acho que vai evoluir para isso. Vai, tudo evoluir para isso. Aí, então, mas vai ter que ter um momento de estar tete a tete. Sim, vai ter que ter sempre vai ter que ter um momento de você olhar nos olhos do paciente que não seja por uma tela de computador. Né? Para poder ver até se o paciente se adapta. É igual o namoro digital, né? Exatamente, isso aí. Igual o namoro digital. Gente, então, agora só as considerações. Eu já pedi para curtir, comentar, compartilhar, ativar o sininho e ele termina o programa. Hoje vai ser o senhor que vai terminar o nosso programa. É isso mesmo, é lembrar que a medicina... Olha lá. Antes de tudo, a medicina é, antes de tudo, uma ciência humana. Isso é que tem que ser levado em consideração. Nada substitui o olhar no olho do paciente, uma mão no peito,
e um ombro amigo em termos de computação. Não tem substituto isso. Isso aí é muito importante. E eu agradeço a você por a oportunidade de poder mostrar um pouco da minha carreira, da minha vida e dos meus pensamentos atuais sobre a medicina. Muito obrigado. Obrigada a todos.